Hoje a presença da economista, coach e palestrante Giovana Ferreira, com quem a gente passa a conversar. Giovana, no programa de ontem, nós tratamos da questão do núcleo Vitória, do Grupo Mulheres do Brasil, que você está liderando aqui no Espírito Santo, né? Mas hoje a proposta dessa conversa é nos ocuparmos um pouco mais das suas outras competências, inclusive de coach e de palestrante. Você tem muito uma pegada de desenvolvimento humano nas suas palestras, né? Sim. Mas isso na perspectiva do indivíduo ou da organização? Dos dois. É. E quando você vai falar para o crescimento humano, para o desenvolvimento humano, que é diferente de crescimento, na organização, o que são as premissas, quais são, em que cenário, o que você considera como fundamental, digamos, estar percebendo? A integração e o alinhamento do pensar, do sentir, do querer desse indivíduo dentro da organização. E esses propósitos estarem alinhados com o propósito da organização. Porque às vezes a gente entra numa organização, às vezes eu falo isso em palestras, tá? Que às vezes a pessoa entra numa organização, principalmente para jovens. Eles entram numa organização, mas não entendem os seus valores e, consequentemente, não entendem os valores da organização. E aí eu até brinco. Se você não sabe quem você é, muito possivelmente, você meio que aquele nosso poeta, Zeca Pagodinho, você vai para onde a vida te levar. E aí, mais ou menos assim, a gente constrói uma narrativa com esses jovens, no sentido de que ele pega e fala o seguinte: eu não sei qual é o meu valor. Eu falei assim, mas você trabalharia numa empresa que faz trabalho escravo? Se você não conhece seu valor, você pode fazer qualquer coisa. Então, o meu olhar é justamente isso, conseguir fazer com que esse indivíduo consiga se perceber como ser humano para estar num sistema chamado organização. E daí a pegada antroposófica? Daí a pegada antroposófica, eu acredito imensamente, que é justamente esse alinhamento do pensar, sentir e querer. Uhum. Comum... É uma integração, né, na verdade? Exatamente. Uma integração. Exatamente. Se você está com esse alinhamento, você sabe que você tem um alinhamento do pensar, do sentir, do querer, você consegue fatalmente ser um ser humano melhor. Essa abordagem antroposófica, ela se aplica a várias áreas da atividade humana, né? Sim. Várias áreas. Sim, sim. O Steiner, ele foi um grande mestre, né, que deixou um legado bastante interessante para nós na medicina, na filosofia, na educação. Temos a pedagogia Waldorf, que é ligada à antroposofia. Enfim, é um legado. Uhum. E quando a gente constrói esse olhar, a gente começa a pensar numa empresa o quê? Numa empresa orgânica. Num sistema de fato que faça sentido. A gente também começa a olhar para esse indivíduo como um sistema que tem o quê? Tem pai, tem mãe, tem todo um contexto, tem todo um contexto, dele. Exatamente. A ser considerado. Muito a ser considerado, Eustáquio. Mas você faz abordagem também que se utiliza da ferramenta de constelar, da constelação. Eu aprecio muito a abordagem da constelação, porque o Bert, ele traz um olhar muito significativo, que acho que vai muito de encontro com a antroposofia, no sentido de quê? De você entender o ser humano, o sistema a qual esse ser humano veio, da onde ele veio, quais são o seu legado como ser humano, pai, mãe, esse respeito... O entorno familiar é decisivo para compreender. Né? Exatamente, esse respeito à sua geração, às suas tradições, através de todo esse legado que a gente traz. E aí, quando eu falo da constelação, eu acho muito bacana a gente olhar também esse sistema da organização. Como é que está esse sistema? Principalmente quando a gente está trazendo esse olhar do contexto capixaba, que nós temos muitas empresas familiares. Como é que é esse sistema? Como é que vem essas gerações trazendo, às vezes, empresas de 30, 40 anos? Como é que é esse sistema? Como é que foi conduzido? E às vezes vem de avô para o pai, e agora está na terceira geração já, né? Ou às vezes até na quinta geração, de alguns grupos que a gente tem aqui no estado. Em essência, é identificar as interações, como elas fluem, né? Como as interações acontecem entre os protagonistas de todo aquele contexto. Sim. Tanto na família quanto na empresa. Porque o ser humano é um ser só. Aí você normalmente, a partir do momento que você faz um diagnóstico, como é que você encaminha? Como é que você faz encaminhamentos no sentido de ajustar um determinado contexto de ambiente, no sentido de operar mudanças significativas? Você concorda que a partir do momento que o indivíduo se integra àquela organização como ser humano e esse olhar da liderança também, porque às vezes eu escuto muito ao longo da minha carreira que, mas as coisas não dão certo porque o líder não consegue melhorar.
Isso a gente percebe muito quando a gente está num diagnóstico, como você acabou de citar. Porque às vezes a mudança é do líder. A mudança é do líder. Começa todo no líder como inspiração, como protagonista daquela organização. Para quê? Para que quem está ao entorno entenda que aquilo de fato faça sentido na vida, como propósito, não como simplesmente o salário no final do mês. Ou a norma ser cumprida, né? Exatamente. Porque o interessante de hoje é que as organizações entendam que nós não lidamos com a máquina, e sim como ser humano. A máquina está vindo trazendo esse novo contexto, né, da tecnologia para dentro das organizações, às vezes até substituindo o homem em função da máquina. Inteligência das coisas está aí, internet das coisas está aí mesmo para dizer sobre isso. Só que, e aí? Como é que vamos lidar com esse ser humano nesse contexto? Isso é uma pergunta que eu tenho me desafiado a construir através de um diagnóstico, de fato, aí depois a interação com esses líderes, para que eles possam caminhar com uma liderança mais ajustada, para que eles sejam de fato exemplos. Uma pergunta que sempre permanece, Giovana, a respeito dessa questão de liderança, de desenvolvimento, é o seguinte: de fato, as pessoas, ninguém consegue motivar alguém porque as pessoas são automotivadas, ou a motivação pode ser induzida, pode ser, de uma certa maneira, inspirada? Como é que você vê isso? Os dois caminham juntos. Motivação é algo que você pode se automotivar, mas também você pode se inspirar através de pessoas que façam diferença nesse contexto humano. Por exemplo, eu trago um pouco do meu exemplo. Eu tenho pessoas que me inspiram e que eu entendo como sendo meus mentores. Para quê? Para que possam me ajudar a me desenvolver cada vez mais, como ser humano, como profissional. Hoje a presença da economista, coach e palestrante Giovana Ferreira. Voltamos já. Voltamos com a presença da economista, coach e palestrante Giovana Ferreira. Giovana, você estava falando a respeito dessas abordagens de identificar na organização e no indivíduo, né, o potencial dele, as coisas que ele precisa encontrar em si, o autoconhecimento, que é fundamental, né? Quem eu sou, para saber como é que a partir do momento esse ser que eu penso que eu sou interage com os outros. E nesse aspecto a formação em coach ajuda muito, né? Muito a prospectar. Muito. Porque o auto-coach é todo dia. Porque você acaba se permitindo, pela ferramenta, porque é uma ferramenta, você se perceber em alguns cenários e você tirar proveito das coisas pelo lado positivo. Porque eu acho que essa é a sacada humana. Essa é a verdadeira sacada humana. O que eu posso fazer de melhor amanhã do que o meu aprendizado de hoje? Sem lástima. Porque o problema hoje, às vezes, de algumas pessoas é não achar que a solução pode vir do aprendizado, e sim do chicotinho nas costas. Eu acho muito importante quando o coach traz dois fundamentos, né? A partir do momento que você alcança a consciência sobre algo, sobre si, remete imediatamente sobre a atitude que você vai ter em relação a isso, né? Vou me omitir? Bom, agora que eu tenho a consciência disso, eu não vou fazer nada ou vou fazer algo, né? Então essa questão de consciência e atitude eu acho muito... Eu não gosto, a gente pode falar isso não, que o pessoal de psicologia fica puto com a gente, mas eu acho que o coaching é uma forma de terapia comportamental. Sei que vocês não podem falar, quem pode falar sou eu, meu papel aqui é provocar. Mas é uma forma de terapia comportamental, não tem dúvida. O cara pega a roda da vida lá, identifica que partes que ele não está bem, está mal, define como ele pode... Ele já sabe, ele tem dentro de si as respostas, desde que devidamente provocado, né? Que é o papel de vocês. Mas essa é a diferença de um bom coach. Um bom coach não vai fazer terapia. Um bom coach, ele vai fazer... Induzir. Ele vai simplesmente aprender a lidar com o quê? Do presente para o futuro. É a ponte do futuro. Sei. É uma passagem simples, é o olhar para frente. Então, um bom coach, ele vai simplesmente induzir, através de perguntas, ajudar esse cliente ou esse coach, que é o nome que se quiser definir, uma possibilidade de alcance de quê? De uma meta. Possibilidade não, porque é real. É um processo, uma ferramenta extremamente importante. Muito interessante para quem conhece, quem já participou de uma ferramenta de coach, é muito bacana. Um método do coach. Agora, a terapia
Eu sou muito fã da terapia, porque às vezes a gente precisa buscar na terapia elementos para nos subsidiar ao autoconhecimento. Porque quanto mais a gente se conhece, mais propriedade a gente tem de quem nós somos e de onde a gente quer chegar, como seres humanos. Agora, vem cá, em algum momento você está fazendo uso dos seus conhecimentos de economia, essa história toda aí que você está aprendendo e colocando um monte de coisa em evidência? Eustáquio, a minha primeira formação é economista. Hoje eu faço parte do Conselho de Economia aqui de Vitória. Então, assim, eu não posso dizer que eu não sou economista. Eu sou economista, eu acredito muito na educação financeira, extremamente, e principalmente na economia comportamental. Eu acho de fundamental interesse social a gente começar a entender mais a educação financeira da economia comportamental. Porque é fundamento básico ir lá na criança, para a criança entender como gastar esse dinheiro, como o dinheiro é importante, como economizar, como ter como diz, né, aquela reserva necessária para que, num momento de crise, se tenha de onde tirar. E identificar também os desvios e distúrbios que pode perceber no ato do consumo, né? Sim. O pródigo, o avaro, né? Por que a pessoa é assim? Isso se manifesta no ato de consumir. Consumir é uma atitude econômica, né? É um elo da economia, né? Sim. Agora, você falou a respeito de economia comportamental. Eu acho que os Nobéis de economia recente eram da área comportamental. Sim. E eu sempre pensei que economia, na verdade, é algo comportamental. É a expectativa dos agentes que faz o cenário econômico acontecer ou desacontecer. Não. Ou é só uma visão meio prejudicada minha? A economia, ela é uma expectativa. Quando nós economistas, agora eu me coloco na posição de economista, quando nós economistas estamos lá fazendo um planejamento, uma análise. Prever um cenário ruim. O cenário, exatamente, é uma expectativa. A inflação vai subir ou vai descer, o PIB vai aumentar. Não, e vai tomar decisão em função dessa previsão. Exatamente. Então é uma expectativa, literalmente uma expectativa. Que pode ser ruim como pode ser boa. Agora, quando você menciona especificamente economia comportamental, você está falando mais nessa área da educação financeira. Da educação financeira, sim, né? O olhar comportamental desse indivíduo. O que você coloca assim como os preceitos de uma boa educação financeira? Primeiro, se conhecer como consumidor. Okay. Quem é você como consumidor? Você acabou de trazer o pródigo. Quem é você como consumidor? Quais são as suas crenças que você traz do seu legado histórico familiar dentro desse contexto de consumo? Outra questão importante da educação financeira é você saber gastos e receitas. Isso é fundamental. Dentro do olhar da economia, de fato, 2 mais 2 são 4. Noção de controle, né? Noção de controle, noção de você entender, de fato, você olhar para a sua vida, você ter uma planilha financeira, que seja num caderninho, sabe? Que seja num caderninho, você saber as suas receitas e suas despesas. Isso já faz toda a diferença. Num contexto familiar. Se você não sabe onde você está gastando... Eu acho que tem informação relevante aí que certamente você deve estar ensinando como professora da área. É muito mais importante do que eu ganho é quanto que sobra depois que eu pago tudo. Exatamente. E o que você faz com essa sobra? Quando você faz, o que você faz? Você multiplica essa sobra? Você poupa essa sobra? O que você está fazendo com essa sobra? É isso aí. Giovana, quero agradecer muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade de estar conosco esses 2 dias, compartilhando seus conhecimentos conosco. Eu que agradeço, Eustáquio, a oportunidade. Eu tenho muita consideração pelo seu programa. Eu acho que é de muita relevância para o nosso estado. E parabéns, continue trazendo a informação de forma relevante como você traz. Grato. A presença hoje da economista, coach e palestrante Giovana Ferreira. Até já.